Olá, pessoal, bem-vindo ao canal Em Frente, um canal sobre saúde mental durante a pandemia. E hoje estamos aqui para falar sobre saúde mental do idoso na pandemia. Para falar com a gente hoje, nós temos aqui a doutora psicóloga Regina. Quer falar mais um pouco, doutora Regina? Sim, na verdade eu tenho um mestrado e um doutorado em distúrbios da comunicação. Eu estudei uma linha de pesquisa chamada Linguagem e Velhice, eu sou psicóloga. Então, na verdade, a minha especialização, assim, academicamente, eu não tenho essa titulação de especialista do idoso, mas eu tenho uma prática de quase 2 décadas já atendendo idosos em grupos, idosos que escrevem narrativas autobiográficas, histórias de vida. Que legal. E foi essa a pesquisa do meu mestrado e do meu doutorado, que efeitos que tem, né, na velhice, escrever histórias de vida, narrativas autobiográficas, publicá-las na forma de livros. Eu acompanhei grupos escritores de histórias de vida. Nossa, interessante isso, hein? Sim, muito interessante. Isso dá lugar para o idoso, dá voz, dá vez. O idoso que tantas vezes é tão excluído, né? Falando em excluído, hoje, né, hoje em dia a gente vê isso muito, né, que hoje o idoso voltou para estar na pauta, mas de uma maneira negativa, né, durante essa pandemia, nessa questão assim de ser um grupo de risco, do pessoal tratar às vezes até o idoso como uma criança velha. E o idoso não é uma criança velha, né? Tanto por isso que a gente tem várias especialidades, inclusive na psicologia, na medicina também, né, que a gente trata pediatria, o clínico geral, né, que tem de uma certa faixa de idade, e tem o geriatra, que é todo mundo é específico para uma certa faixa de idade. Se fosse igual a criança, ia ser o pediatra atender criança e idoso, e não é assim, né? Que Então, bom! não, então Que bom! nós temos umas diferenças, né? E às vezes a gente não trata o idoso com a diferença, com essa diferença que é necessitada. E a gente muitas vezes põe ele como um total dependente, e a gente tem vários tipos de idosos, né? Como que você vê, como especialista, a questão do idoso hoje durante a pandemia? Nossa, super legal. Você sabe que eu nunca pensei nisso, que tem o geriatra, por isso que não é pediatra, adorei essa, vou usar bastante isso, inclusive. Sim, André, e quem está aí com a gente, né? Os estudos do envelhecimento ainda são muito recentes, porque a população brasileira está envelhecendo agora, né? Então, se tem isso do senso comum de que voltou a ser criança, parece, às vezes até engana a gente, né? O idoso tem alguns traços que parecem, nossa, voltou a ser criança. Mas é impossível voltar a ser criança, como você bem colocou, né? Nas fases do desenvolvimento, é impossível voltar lá no começo da vida. Agora, se é idoso e tem traços do infantil, o infantil nunca nos abandona. Né? Ai, que vontade de comer aquele bolinho da avó, né? Vem toda aquela memória da casa da avó. Então, o nosso psiquismo, ele é infantil. Mas, nossa, meu Deus, um marmanjão dessa idade, parece um moleque, parece uma criança. Mas se tem as nomenclaturas, né? Criança, jovem, adolescente, jovem, adulto, idoso, é o cidadão de direito. Então tem nomenclaturas que a gente pode até se atrapalhar, né? Por que fala assim? Idoso, velho, terceira idade, melhor idade. São termos específicos para dizer de coisas diferentes. O idoso é o cidadão de direito. Cartilhas, manuais, estatutos, planos, projetos de ações para envelhecimentos ativos, dignos, vai chamar ele de idoso, que é acima de 60 anos no Brasil. Em país desenvolvido, 65 anos. Quando fala velho, idoso não quer escutar que é velho. Velho é sapato pronto para ser jogado no lixo. Velho, numa sociedade de consumo capitalista, é aquilo que está pronto para ser descartado. Então, velho cola, né? Esse significante unidoso, quer dizer, essa palavra está ligada a uma ideologia que a gente quer trocar. O celular tá velho, tem que trocar, tem que comprar um novo. Então, ele também se gruda nesse discurso e também acha que ele está pronto para ser jogado no lixo. E nós, pesquisadores do envelhecimento humano, a gente levanta essa bandeira, uhul, ser velho é legal. A gente tenta fazer ser legal, né? Porque afinal a idade que eu tenho é só o que eu tenho. Então, melhor idade é um termo usado pelo mercado capitalista. A sociedade de consumo vai dizer baile da terceira idade, clube da melhor idade, é para abocanhar aquele idoso como um público consumidor, né? Então, essas nomenclaturas, e daí só juntando isso que você está contando do geriatra, o geriatra é o médico com a especialidade de cuidar de idosos.
E aí o psicogerontólogo, aí tem a gerontologia, são vários especialistas profissionais que vão se debruçar sobre as questões do envelhecimento, trabalhar com idosos. Pode ser um arquiteto que vai pensar em cidades sustentáveis para locomoção, um sinaleiro lá, que tenha um timing, outro, né? Ali na Avenida Batel, aqui em Curitiba, a gente tem que tem um temporizador para o idoso quando ele vai, para ter um tempo maior para a locomoção, para a marcha, né, que está reduzida, e dependendo da idade, André, porque tem o idoso muito idoso, que é acima de 80 anos, e o idoso que fez 60 anos que está dizendo, oi, eu não sou idoso, né, eu estou me sentindo jovem, porque o estatuto vai dizer que ele já é um idoso, mas ele não se sente assim. E então o gerontólogo, como eu estava dizendo, daí ele tem várias áreas, tem nutricionista que vai se especializar em nutrição, em comida, né, em cardápio para idoso, e o psicogerontólogo, que vai estudar as questões psíquicas, né, do envelhecimento. Então, no caso, eu sou uma psicóloga que me debrucei, fui fazer um mestrado e um doutorado, inclusive, numa outra área, mas que me debrucei sobre estudar o psiquismo do envelhecimento, a linguagem dos idosos. Mas só juntando com a sua pergunta com relação à pandemia que você estava falando, que o idoso foi para a cena e não do melhor jeito. Ele foi para a cena com discurso grupo de risco, né? Risco, todo mundo está correndo risco, inclusive até quase de ficar perto dele, né? Eu vi algumas pessoas na rua, o que esses velhos estão fazendo na rua? Volta para casa. Quer dizer, eu posso ir lá de máscara se eu resolver ir na farmácia, na padaria e outros lugares, mas o idoso não pode, porque ele acabou sendo visto, inclusive, até uma exclusão, né? 2 vezes renegado, porque ele já é renegado. Porque é ruim ficar velho, porque é feio, porque tem pelanca, porque não é bonitinha, né? O tio da suquita, não é a coisinha mais bonitinha do mundo, né? Vão ficando com essas marcas, assim, que essas insígnias de que eu já não tô podendo, arrasando, já não sou a gatinha do pedaço. E ainda essas marcas da pandemia que trouxe, que ele então era um grande grupo de risco, porque como todos nós estávamos nos batendo, não sabíamos, né, André, do que se tratava no começo das notícias, ninguém sabia. Sai, não sai, pega, não pega, ninguém sabia. E se depois foi provado que não só idoso estava morrendo, né, não só idoso, que era o grupo de risco. Mas só quero contar um detalhe, só falando disso que você está contando, né, de grupo de risco, de exclusão. Eu soube que abriu o shopping, eu moro aqui perto do Parque Shopping Barigui, e eu soube que abriu. Uma menina estava saindo com sacola, eu estava em frente ao Balarote ali, fui comprar um chuveiro, estava do outro da rua. Falei, abriu o shopping, quero ver, né? Curiosa, né? Com o comportamento humano. Atravessei a rua, a menina com sacola, falei, sério que abriu o shopping? Tinha uma idosa, André, lá na porta. Não era só uma, tinha umas 3, 4. Por que a gente não pode entrar? O que estão dizendo? O que estão pensando? Olha aqui, eu não estou de bengalinha, eu tô ótima. Meu corpo tá ótimo. Aí o marido dela disse assim, André, tu não sabe isso daí sem roupa debaixo dos lençóis. Então, eu tô te contando para quem tá aqui com a gente, que o idoso tem sexualidade, né? Ali ele falando isso dela, e ela quer dizer assim, se todo mundo tá sendo medido com febre, que pode entrar, por que eu não posso? Se sentindo excluído. Eu não estou aqui trazendo em questão que shopping tem que abrir, não tem que abrir, não é essa a questão. Mas já que abriu, o idoso mais uma vez se sentiu segregado, né? Então, nessa pandemia, André, tem 2 lados. Um, que trouxe sim o envelhecimento para a cena. O idoso apressou para a gente falar de idosos, né? Isso ia acontecer, está acontecendo, mas deu uma acelerada. Mas de um jeito, né? De novo, mais uma vez, excluído, segregado. Eu participei de uma matéria na Record, onde me entrevistavam, né, para falar dessas pesquisas e tudo mais, essa visão do envelhecimento, e passavam umas cenas assim, idosa presa em casa, o filho trancando a porta e ela gritando, o que eu fiz? Eu não roubei, eu não matei, pegando o botijão de gás para subir, para pular o muro, querendo escapar, porque as pessoas não tinham respostas para dar sobre o que estava acontecendo, porque a gente ainda estava se batendo, tentando achar resposta para a gente, do momento social, nós estávamos angustiados, então estava difícil explicar para esse idoso por que ir, por que ficar, né, colaborar também para que, enquanto sociedade, coletividade, todo mundo melhore.
Então, são detalhezinhos, né, que eu estou te contando e que a gente vai aprendendo fazendo e que pegou de surpresa a todos nós, inclusive os pesquisadores do envelhecimento, que tínhamos que, né, convocado pelas mídias e tudo mais, como eu fui, respostas do que fazer com esse idoso agora, e nada diferente do que sempre, conversar e falar com ele, porque ele entende, né? Nós temos, assim, além que hoje fala muito do idoso, grupo de risco e tal, mas existem outras comorbidades que são tão um risco quanto o pessoal fala, né, de ser idoso, e que ninguém, às vezes, parece que está em menos discussão do que a própria questão da idade. Por exemplo, ser hipertenso e diabético é um grupo de risco. E ninguém fala que o hipertenso e diabético não pode entrar no shopping ou coisa parecida. Sempre fala do limite de idade de 60 anos. Mas, e na questão assim, do idoso, você viu alguma coisa, assim, alguma comorbidade, alguma doença que acometeu mais ou que está assim, se exacerbando, tá tendo mais evidência agora durante a pandemia? Isso, sim. As demências, André. Demências, eu digo plural, porque não tem uma demência, são muitas demências. A mais conhecida, Alzheimer, né? Inclusive, até diagnosticados muitos casos erroneamente, infelizmente. Ainda os médicos, a medicina está tateando. Como também está tateando, eu faço questão só de dizer isso, mais um parênteses, sabe, André? Eu acho que as pessoas estão tentando fazer as coisas por ensaio e erro mesmo, né? Os administradores, essa questão entre saúde e economia, eu acho que tá todo mundo tateando e tentando achar um caminho, né? Então, entra no shopping, não entra no shopping, com comorbidade, né? Ou não, Isso. tentando e tateando o que é certo e o que não é certo, né? Mas como o nosso caso aqui é o idoso e é essa questão da nossa conversa, o tema da nossa conversa, as demências, então, o que aconteceu com o pessoal que está trabalhando com home care, o que tem acontecido dos chamados, né? Eu estou trabalhando mais do que nunca na vida, atendendo muito idoso porque deprimiu, porque esse significante, inclusive essa palavra isolamento social, André, isolado, quem quer ficar isolado? Né, lá numa ilha, quem quer ficar isolado? O isolamento, essa palavra isolamento, ela já causa no psiquismo uma marca de distanciamento, de afastamento. Então, eu tenho dito assim, o isolamento, o afastamento é dos corpos físicos, mas não emocional. Então, vamos aproximar emocionalmente, inclusive as redes, né, chamam sociais, né, estreitar esses relacionamentos. Então, você me perguntou, então está aumentando a ansiedade, né? Muita tristeza, deprimidos e as demências, como eu disse, o pessoal que está trabalhando com home care, relatando, né, o aumento das demências acelerou o processo que estava ainda anterior, por falta de socialização. Então, esse idoso saía, esse idoso tinha o seu grupo, o seu chá, o seu esporte, ia fazer um pilates, ia num grupo, como eu coordeno grupos, né, físicos numa 60 anos, chamado Viver e Bem. Tem o grupo ali, tinha grupo na Universidade Positivo, Maturidade Positivo. Então, esses idosos saem de casa, eles vão lá, eles socializam, eles encontram amigos, né? Eles fazem novas amizades, e, enfim, vai na esquina, vai lá no baile da terceira idade, encontra um amigo, conversa, tudo isso, né? O ser humano, ele é biopsicossocial e espiritual. Então, a dimensão, foi dado muita atenção para o biológico, cuida desse corpo, né? Medo de morrer, mas não se tratou da vida. A questão tanto, né, talvez, o medo de morrer, mas o que eu faço com a vida, enquanto a vida. E a vida precisa de socializar, a vida precisa do relacionamento com o outro, do olhar do outro. Então, daí eu comecei a dar dicas assim, né, para os jornalistas que me ligavam, as pessoas que me perguntavam, manter esse idoso conectado aqui virtualmente, que é o lugar que nós estamos, inclusive eu e você aqui, né, nos reinventando, aprendendo a lidar com as tecnologias. Isso acelerou do idoso aprender a lidar com as tecnologias, e um neto ajudando, um filho ajudando, para que ele seja inserido, para que ele inclua. Então, esses significantes, essas palavras, esses ditos, exclusão, afastamento, isolamento, André, causaram marcas danosas, devastadoras,
e que a gente vai ter que analisar só passando mesmo, só depois, né, a posteriori, o que causou mais dano, né? O segurar com risco de contrair, né, um vírus, ou a saúde mental, né, tá extremamente abalada, né? Então, esse meio termo, o caminho do meio, né? Como que é esse caminho do meio para tentar cuidar ainda do psiquismo e da saúde mental? Verdade. Só para esclarecer, assim, para quem está assistindo a gente, as demências, seja Alzheimer, corpos de Levy ou outras, elas não têm cura. Mas o que a gente faz? A gente tenta retardar o acometimento dela. Então, assim, porque existem graus de demência. Então, o que a medicina, a saúde mental tenta fazer? Ela retarda o total definhamento, digamos assim, da pessoa. Então, se a pessoa já ter a demência completa com 70 anos, então a gente tem que trabalhar nela para ela que isso retarde. A gente não existe cura ainda. Mas com o isolamento social, com todas essas questões, que são importantes, inclusive para a gente poder, né, o convívio social, todos esses fatores são importantes para a gente poder retardar a demência. Então, por isso que o isolamento social contribui muito para o aceleramento dessas doenças nessas pessoas. Todo mundo, né, tem um certo medo de morrer, né, e às vezes os nossos idosos são um grupo de risco e eles também querem, porque eles não querem receber visita por causa do medo do vírus. Mas isso não significa que eles querem ficar isolados. Então, às vezes nós temos um idoso lá que fala, melhor não vir me visitar e tal. Mas não quer dizer que ele não quer receber uma ligação, que você pode fazer uma videochamada com ele, que ele quer ficar isolado. Ele só tem medo de pegar o vírus, mas ele não quer ficar isolado socialmente. Então, às vezes, claro, não visitando o idoso, mas fazendo uma ligação, fazendo um meio de comunicação, inclusive igual o nosso aqui, ou outro meio de comunicação que faça com que o idoso se sinta importante, se sinta amado, se sinta participante da vida, assim, que ele não se sinta um inválido, né? Porque muitas das vezes a impressão que dá, que às vezes até a sociedade como um todo passa, é que o idoso já cumpriu o seu papel, né? Na verdade, agora só está gastando, digamos, dinheiro do governo, só está dando despesa e não tem mais nada que contribuir. O que não é verdade, né, doutora? Muito legal tudo isso que você está falando. Você sabe, André, que esse momento, inclusive, possibilitou aproximações familiares, estreitamento de laços que não haviam? Dia dos Avós, agora, inclusive, eu tenho um canal no Instagram, doutora Regina Célia Celebroni, e a minha filha, eu fiz questão que ela gravasse um vídeo para colocar ela depois da ligação com os meus pais, né, virtualmente, ela em São Paulo, meus pais aqui. Ela falou, mãe, eu falei coisas com a avó e com o vô que eu nunca falei presencialmente com eles. Então, parece que essa urgência pela vida, né, tem um risco, quando a gente corre risco da morte, né, posso morrer, parece que acelera a urgência e a emergência da vida. Então, eu tenho que viver melhor, né? Se tem uma coisa que a morte ensina é a vida. Então, peraí, eu pude morrer. Tiveram amigas que falaram assim no começo da pandemia, ai, Rê, eu posso morrer e eu não abracei fulano, eu não aproveitei tudo que eu podia com ciclano, eu não disse tudo que eu quis dizer, Rê, eu tô te ligando para dizer que eu te amo. Assim, geraram sentimentos assim, os mais heterogêneos, né, nas pessoas, os mais diferentes. Então, André, sim, esse lugar aqui, desses encontros virtuais, assim, netos que estavam mais afastados, filhos, às vezes não valorizava tanto aquele momento, né? Meu Deus, aquela história do ser humano, né? Era feliz e não sabia. Mas quantas vezes teve a oportunidade de estar junto e não teve, né? Não falando moralmente, aqui nenhum tom de, né, moral, mas do valorizar o que a gente tem, o que a gente é e os encontros. Então, nós somos seres sociais que precisamos do afeto. E a gente está se reinventando, André. Né? Então, assim, desde o Dia das Mães, marcar filha, 3 gerações, né? Neto, filho e mãe, e fazer a mesma receita, e cozinhar aqui. O ser humano está criando, eles estão criando cada coisa diferente, sabe? Desde de uma menina que apareceu aqui na RPC, né? Nosso jornal local, pro agora no dia, que a última que a gente teve foi o quê? Foi o Dia dos Avós. Uma caderneta, ela criou para presentear os avós, para os avós escreverem as suas histórias de próprio punho, com a própria letra. Para um dia um neto ter a letra do vô e da avó, daqui sei lá quantos anos, depois que morre, mas isso fica vivo. Né?
Então, essa aproximação, sim, por esses meios digitais, e meus idosos, né? Eu falo meus idosos, né? Que eu trabalho tanto tempo com eles diziam assim, ai, reunião de domingo lá, fica todo mundo no celular, na maquininha, não olha pra gente, nos encontros, nos almoços, né? E era uma reclamação geral. Agora eles descobriram que é o lugar de estar vivo, de existir, de poder se conectar com o outro. Então, sebo nas canelinhas, eles correram para se conectar, para inserir, para estar com o outro, né? Para estar nas relações. Então, nós reinventamos modos. Pra você ter uma ideia, o meu grupo que era físico, André, eu estou atendendo online. Eu estou atendendo os idosos online. E tenho uma cuidadora, eu tenho um filho, eu tenho um neto que chega no horário do encontro, liga o celular para esse idoso estar no grupo. E o que eles relatam? Aqui a gente não vê a hora na semana, a gente conta o horário para chegar aqui, para estar junto. Né? A gente faz amigos, a gente se sente olhado, ouvido, né? Escutado, porque muito legal isso que você falou, André, de que você, né, inseriu aí as pessoas, que o Alzheimer não tem cura, que as demências não têm cura, mas existem modos de ter vida, convocar o sujeito com vida ali. Só dizendo para quem está assistindo a gente aí, um documentário chamado Alive Inside, que é um cara que descobre e leva iPods em instituições de longa permanência para idosos. A música, André, a música convoca o sujeito e traz vida, alegria, felicidade, um sorriso no rosto. Então é isso que a gente tem pensado, o que trazer sorriso nesses rostos, né? O que tentar puxar para o fio da vida para que saia dessa crise o menos abalado possível mentalmente, porque a gente está ficando triste, né? Isso é verdade. Em relação aos idosos, assim, que não conseguem, né? Nem todos têm habilidade com a questão da internet, com a questão dessas mídias sociais. O que a sociedade em si, né? O que nós podemos fazer para ajudar esses idosos a não se sentirem tão sozinhos? A questão, assim, né? De diminuir, apesar do distanciamento social, diminuir a distância. Não sei se eu consegui você conseguir me entender nesse sentido, assim, né? Estamos distantes socialmente, mas diminuir a distância que há, as barreiras, né? Em que há entre nós. O que nós podemos fazer para ajudar esses idosos? Inclusive, você me ajuda a te responder algo que você me perguntou anteriormente e eu não te respondi. Como é que são esses encontros? Você me disse visita, não visita? Você me perguntou isso, né? Só para juntando já com essa sua pergunta. Eu presenciei esses dias lá embaixo aqui no prédio, e porque meus pais têm vindo me ver desde que começou a pandemia, eles vêm no prédio, eles ficam a uma distância de máscara, e vem Dia das Mães, Dia dos Pais, né? E a gente se vê assim. E nós estávamos num desses encontros num dia, e chegou um pessoal tocando corneta, apito, puseram umas peruca, a gente ficou olhando, o que é isso? Começaram a pôr umas roupas. Uma idosa que estava chegando da Itália, que inclusive é minha vizinha aqui, está no grupo online que eu estou fazendo. Ela foi para tirar a cidadania italiana. Quando ela entrou na Itália, começou o lockdown. Uma loucura, assim. Chegou a pandemia na hora. E ela ficou presa lá. Olha que ironia do destino. Ficou presa. Ela foi para ficar 3 meses para fazer cidadania, ficou 6 meses. Quando ela chegou, os netos e os filhos armaram um esquema de recebê-la com tanta saudade, tanto tempo, e o risco de morte, imagina, no lugar que explodiu, né? Ela contando que da janela do apartamento ela via, bom, enfim, detalhe à parte. Colocaram umas roupas para abraçá-la, tipo capa de chuva, assim, todos de plástico, abraçando. Aliás, eu filmei, eu vou pôr no meu canal, tenho que pôr isso daí. Eles se abraçando, então, um modo criativo, né? Pessoas fazendo roupa de TNT, fazendo roupa para abraçar, e cada um no seu limite, André. Então, essa é a sua pergunta. E também lidando com ligando a tecnologia, que foi sua pergunta. Modos criativos e o limite de cada um. Tem idoso que vai dizer assim, você pode vir aqui em casa, de máscara, você senta lá numa ponta e eu aqui. Tem pessoas fazendo isso, né? Um almoço lá de domingo, tira a máscara aqui e lá e tá tudo bem. E tem gente que não quero. Então é o limite de cada um, eu tenho falado isso, porque a gente banca na vida o que a gente sustenta. Nessa hora não tem, assim, uma lei máxima que vá
normatizar esses corpos. É minha opinião, tá, André? Inclusive, eu fiz uma live com o Dr. Carlos Esperandio, que dizia de um caminho do meio, de uma distância, e daí ele foi super criticado. Porque, quer dizer, você está instigando que então vai visitar os idosos, eu não estou dizendo que vá nem que não vá. Eu estou dizendo se você vai, sustente isso, aguente isso, né? E se proteja, crie os modos de cada um. Eu estou falando das singularidades, eu estou falando das individualidades no coletivo, porque eu acho que a vida toda a gente negocia, a gente interpreta a lei, né? E age de acordo com ela. Isso é a verdade, a gente pode não dizer, mas essa é a verdade, com qualquer valor. Sobre os idosos que não se inserem na tecnologia. Então, aí, um vizinho pode vir na casa dele, se ele permite, que é o que eu tenho visto na prática, tá, André? Porque eu tô te contando da minha prática. Que é uma coisa que o discurso diz, do moralmente certo. Eu tô dizendo do que acontece na prática, né? Que, então, idosos abrindo as casas, com máscara, o vizinho de máscara, né? O meu próprio filho, eu tenho um filho jovenzinho e uma amiga que precisava começar a fazer reunião no Zoom, chamou, por favor, traz uma idosa para formatar meu computador porque eu quero participar das reuniões. Então, uma ajuda de um vizinho, de um amigo, né? A gente viu em São Paulo uma iniciativa de duas vizinhas que uma aparecia logo no começo da pandemia, na janela, uma na janela da casa da outra, assim, de frente, e eram tiradas. Essa idosa começou a posar esteticamente, artisticamente, fazer um calendário com fotos dela. Então, criatividades, criações, porque diante da crise, se tem uma coisa que a gente tem que fazer é criar. É oportunidade. Inclusive, é o nome desse programa, né? Que eu achei tão legal, é Em Frente, né? Em Frente dá um duplo significado, pelo menos dois é o que eu consegui. Seguir em frente e em frente. A gente tem que enfrentar, ir de frente um para o outro, né? Então, as pessoas estão criando coisas incríveis. O humano é muito capaz de se adaptar e se reinventar diante dos limites, né, e das impossibilidades. André, não estou te ouvindo. Agora é isso aí. Uma das questões assim que a doutora falou, que eu acho muito importante ressaltar, é o respeito da individualidade. Então, assim, mesmo assim que tenta procurar, não tenta impor alguma coisa para o idoso, não tenta já direto falar, não, você tem que fazer isso, é assim que se faz, e você está errado, tem que ser do meu jeito e tal. Tenta conversar, dialogar de uma maneira amigável, sem impor a sua vontade perante a dele, respeitar as individualidades de cada um, lembrar que, né, às vezes, se for seu pai, sua mãe, ou seu avô, sua avó, ele teve e tem ainda, com certeza, um papel importante na sua vida, na sua criação. Provavelmente você não estaria aqui hoje se não fossem por eles. Então, vamos respeitar toda essa história também e respeitar, inclusive, essa individualidade. Ele se sente confortável com isso. Igual, por exemplo, a questão da idosa que a doutora comentou lá no shopping, né? Não querendo também defender se deve abrir ou não deve abrir, mas respeitar a individualidade dela. Eu tô bem, né? Tá tudo certo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Claro, dentro dos limites da lei também, mas do que for possível respeitar, né? Não, igual a doutora falou que tinha caso ali da pessoa o filho que trancou a mãe, né, dentro de casa, e a mãe gritando lá, falando: o que eu fiz? Eu não prendi, eu não matei ninguém, eu não fiz nada de errado. Então, a melhor forma, eu acho, de agora, até a gente falou nisso na semana passada sobre convivência familiar, é o diálogo. Então, sempre dialogar, sempre respeitar o espaço, o limite um do outro. E também não custa perguntar, né, se precisa de ajuda. Às vezes a gente vê muita gente criticando: olha o idoso ali na rua, olha o idoso no banco e tal. Mas quantos perguntaram assim: você precisa de ajuda? Você quer que eu vá no banco para você? Você quer que eu faça compras para você? Quer que eu posso ajudá-lo em alguma coisa? Eu acho que poucas pessoas fazem alguma ação dessa e muitas criticam, né? Pelo menos é o que eu vejo, assim, que é muita gente criticando e, assim, efetivamente, às vezes perguntando sobre ajuda ou se disponibilizando em ajudar, são poucas. É muito legal o que você traz, André. Eu penso assim, né? Se o idoso chegou até aqui, ele escolheu as coisas sem o nosso palpite. Com quem ele ia casar, com quem ele ia transar para fazer a gente, para fazer nossos pais, se ele ia se aposentar, não ia, com que ele ia trabalhar. Ele escolheu. E agora ele não pode continuar escolhendo?
É eu que sei mais sobre esse corpo, eu que sei sobre ele, porque agora eu sou filho, ele já não está no são juízo dele, claro, existem especificidades, né? Mas, no modo geral, o que acontece? Fica viúva, aí uma filha assume o lugar do pai, começa a mandar nessa mãe, né? Então, e aí você falou uma coisa assim super legal, né? Você falou assim, realmente as leis são para ser respeitadas, mas a lei já é feita discriminando o idoso, por exemplo, lá o idoso que está em risco. O idoso que está fazendo aqui, o que esse velho está fazendo aqui? E André, nem precisava da pandemia, tá? Já eram os idosos no ônibus, no horário de 6 horas da tarde. O que esse idoso está fazendo aqui, tomando meu banco preferencial? Ele está vindo do bingo. Ele está se divertindo e eu vindo do trabalho e esse idoso pegando aqui minha vaga, meu lugar, né? Ele tem por direito aquela vaga, porque ele já lutou, já passou muita coisa na vida dele. Ele tem por direito aquela vaga, ele tem por direito aquele assento. Ele já viveu muita coisa. Não sei quem, só não fica velho quem já morreu antes. Só tem uma pessoa que não fica velha na vida, quem resolveu morrer antes. Tem gente que resolve morrer antes para não encarar a dificuldade que é envelhecer. Né? Envelhecer não é para covardes, diz a Bette Davis. Envelhecer não é para qualquer um. Né? Há que se ter coragem para envelhecer, porque você vai perder muita coisa, vai perder amigos, vai perder pares, lutos de uma vida, e vai perder um lugar na sociedade, inclusive um lugar no imaginário, né? Tipo, velho, volta para casa. Né? Então, volta você também para casa. Né? Todos estamos em risco. E, de novo, eu não estou defendendo o ficar na rua, se expor, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo do direito de ir e vir e de ser ouvido, de ser escutado em relação ao seu desejo, que é o que você trouxe, André. Então, a sociedade está precisando ser trabalhada, e isso que é minha militância nesse sentido, né? E daí eu criei um canal no Instagram, cursos online, para quê? Galera, vamos aprender a conversar com os nossos idosos. Né? Cursos para filhos, para familiares, para cuidadores. Vamos escutar. Mas sabe, André, para escutar o outro, a gente tem que se escutar primeiro. A gente tem que se conhece a ti mesmo, né? A gente tem que se escutar. Que raiva é essa, às vezes, eu tenho de um idoso? Às vezes um filho vem cobrar uma conta tardia, sabe? De uma disputa, de uma rivalidade. O ser humano não é tão bonzinho quanto parece. Nós carregamos nossas histórias de vida. Ai, mãe, tô fazendo tudo isso para cuidar de você. Mentira, às vezes está cuidando de si, do seu que está protegendo. Né? Todas essas questões de fim de vida que aparecem, disputa de herança, disputa de amor de pai e mãe, brigas entre irmãos, toda uma temática de uma vida vem recalcado aí, um retorno de um recalcado, quer dizer, tudo que eu guardei, escondi, varri para debaixo do tapete, que às vezes não foi nem conscientemente. Vem essas contas de fim de vida para serem quitadas, que eu digo, notas promissórias não quitadas ao longo de uma vida, dívidas simbólicas, emocionais e afetivas. Então a gente tem que crescer, amadurecer. Agora papai e mamãe não são mais os heróis, agora eles estão faltantes, eles, né, não são mais os nossos modelos, e agora essa birrinha lá de infância, essa revolta muitas vezes, como se apaziguar com a gente, com essa história. Papai e mamãe fez o que deu, né? Fizeram o que foi possível, erraram, não são heróis. E agora, né, a música do Legião, né? Pais e filhos, você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Então, eu acho que essa questão pandêmica aí traz o idoso à tona, em foco, para pensarmos as nossas próprias velhices, os nossos próprios processos de envelhecimento, né? Que velho eu quero ser, né? Então, como que eu trato esse idoso, né? Como que eu tenho voz, a minha voz, e ele também tem direito de ter voz. Então, aprender a ouvir o outro, seja quem for, não só o idoso. Aprender a ouvir o outro, o que ele quer, o que ele pensa, quais são os medos dele, as ansiedades dele. Agora, André, mais do que nunca, ao menos no meu trabalho, tá uma emergência por isso, né? E escutar esses filhos e esses cuidadores de como dar voz e vez para os idosos. É um aprendizado enquanto sociedade, enquanto coletividade, que as cartilhas, os documentos que visam envelhecimentos ativos preconizam encontros intergeracionais, aproximar as gerações para que a gente tenha uma sociedade mais sã, mais lúcida, né? Com mais qualidade de vida, saúde mental. É isso aí, estamos todos aprendendo, né? E encerrando agora nosso momento aqui, doutora, você teria algum recado para falar para os nossos ouvintes que estão nos assistindo agora?
O último recado. Uau, uau, recado. Eu fico com Arnaldo Antunes, viva o poeta, viva a arte que nos salva. A coisa mais moderna que existe nesta vida é envelhecer, né? Ele canta, não quero morrer, pois quero ver como é que deve ser envelhecer. Então, e eu brinco com a palavra põe envelhe, tracinho ser, né? Que velho eu quero ser, que lugar eu vou dar para os velhos, para o velho em mim, para o velho no outro. Então, que a gente aproveite esse momento de pandemia para pensar o envelhecimento de outras maneiras, o nosso próprio processo de envelhecimento, os que escaparem dessa, né? Que escaparem dessa, que a gente ressignifique a vida, né? Porque morrer, morre. Enquanto vive, essa é a questão. O que fazer com a nossa vida. E daí eu parabenizo, então, a UFPR, eu parabenizo esse projeto. André, amei conversar com você, tuas perguntas, assim, me ajudaram a me dizer melhor e trazendo lucidez, saúde mental e a voz, né? Somos seres de linguagem. A voz nos salva, né? De nós mesmos, em primeiro lugar, e nos coloca em laços com o outro. E essa minha tarde, esse momento aqui hoje, esse momento foi especial, né? Mudou esse nosso encontro, deu novos sentidos para mim, novos oxigênios, e que é isso que eu digo. Vamos promover momentos de vida que nos dê mais vida, né? E mais lucidez. É isso aí. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei, compartilha, segue a gente no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que vamos postar aqui no YouTube. Até a próxima. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida, pode seguir a gente lá no Instagram também, comentar lá. Tem uma dúvida sobre isso, sobre aquilo. Eu acho que a doutora também está disponível no Instagram dela, né? No Sim, canal me dela. procurem lá, doutora DRA Regina Célia Celebroni. Venha falar comigo, amo conversar, já perceberam, né? Ó, Gratidão pelo convite, beijo nos corações, valeu. Juntos somos mais fortes nos laços dos afetos. obrigado, gente. Fiquem ligados e Obrigada. até a próxima.